Eu estava pregando. No último culto a gente ficou em uma palavra praticamente, não foi? Vamos dar continuidade hoje. Culto passado eu falei sobre que o nosso objetivo, e é o mesmo hoje ainda, nós precisamos saber identificar o que é um falso mestre segundo Paulo. Como é que Paulo enxergava o que era um falso mestre. E aí, eu trouxe para vocês, desde o capítulo 1 de Timóteo, vários tipos de doutrinas erradas que Paulo já está combatendo. A primeira doutrina que eu falei para vocês, eu falei sobre a doutrina mística, tá? E eu disse para vocês sobre o problema e a seriedade de uma igreja mística. Falando no paraense mais comum, uma igreja supersticiosa. Uma igreja que gosta de mandinga gospel, sabe? Muitas igrejas por aí gostam de mais uma vela, mais um envelope, mais um perfume cheiroso, né? Mais uma arca da aliança. E nós falamos aqui a seriedade disso, o quanto isso é errado segundo a Bíblia. Qualquer coisa que gere nas pessoas a substituição de Cristo, do assunto sobre Cristo, isso é um erro. Na época de Paulo e Timóteo, alguns judeus estavam falando sobre genealogias místicas. Eles ficavam dizendo que aqueles que eram descendentes de Abraão, de Jacó, eles eram mais espirituais. Eles falavam também que acreditavam em lendas extra-bíblicas, contos que não estavam na Bíblia, eles acreditavam. Então, é um público bastante místico e supersticioso, e nós falamos sobre isso. Sobre esse problema das igrejas. Eu bombardeei vocês de vídeo no grupo da igreja, só com cenas legais, né? Uma pior do que a outra. Vocês viram o cara que estava vendendo o sangue do cordeiro no pacote? Vocês viram aquilo? Culto, sangue do cordeiro no pacote, venha para o culto, pegar o seu sangue do cordeiro, para você passar na porta para a morte não entrar na sua casa, né? Supersticioso, e nós falamos muito sobre isso, que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Você não precisa de nenhum utensílio. E se você é um cristão que tem medo que o diabo acabe com a tua vida e que te mate, você não entendeu a preciosidade que habita em você, né? Esse tesouro que habita em vaso de barro que somos nós, né? Falamos também sobre um problema na época de Timóteo, pessoas que usavam a lei da forma errada. Eram judeus que se convertiam, mas queriam manter as cerimônias no lugar. Eles acreditavam que os judeus convertidos tinham que obedecer às leis cerimoniais, por exemplo. Então, eu fiz um paralelo com as igrejas judaicas de hoje em dia. O pastor que gosta de falar shalom, o pastor que é apóstolo, alguns são patriarcas, e ele tem que ficar usando um monte de utensílio de Israel na igreja para parecer mais sagrado para você. Tem chofar, fica soprando o chofar, né? Para tocar a boiada, e acreditam que vai ter unção. Biblicamente, o Novo Testamento é completamente contrário a isso. Paulo deixa muito claro, quando ele é escolhido para pregar para os gentios, que não era mais judaísmo, agora era o cristianismo, correto? E a maior briga dos apóstolos foi com os judaizantes, que diziam que criam em Cristo, mas queriam prender as pessoas em práticas judaicas do Antigo Testamento. Hoje está muito comum, né? Você vê cara de leão, candelabro, bandeira de Israel estirada no altar, o cara abraçado com a bandeira do Brasil e de Israel ao mesmo tempo. Isso são doutrinas erradas. Paulo já combatia esses judaizantes. Paulo foi muito enfático, eles usam a lei da forma errada. Porque as pessoas que não cumprem as cerimônias que eles estão mandando, eles consideram que elas vão para o inferno. Falamos também sobre pessoas acharem que têm a capacidade de ser tão perfeito a ponto de ir para o céu. E nós falamos que a doutrina correta bíblica é: nós somos tão pecadores que nós precisamos da salvação em Cristo. E porque Ele nos salvou e nos deu o Espírito dEle, por isso nós conseguimos fazer o que é certo, por causa do Espírito que habita em nós, não por causa da gente mesmo. Nós falamos também misticismo, uso errado da lei. Nós também falamos sobre os ascéticos, que proibiam coisas.
Olha, você quer ser mais espiritual? Não casa. Se dedica só a Deus. Jejuns doidos. 30 dias jejuando, vou subir a montanha, achando que vou tocar a mão de Deus. Um exemplo muito básico disso é, aonde é que está na Bíblia que na vigília Deus te escuta melhor? Então, você vê igrejas que pessoas não oram de dia em casa, não falam com Deus, mas acham que vão bater o ponto deles de trabalho na madrugada para impressionar Deus. E oram durante a madrugada como se Deus escutasse melhor. Ainda tem um ditado, é menos pessoas para Deus escutar. Isso é uma afronta contra a soberania de Deus. Não existe um horário para se orar. Tem oração de madrugada, tem oração à noite, tem oração de dia, de manhã. Qualquer horário tem. Você não pode achar que um horário é mais santo do que o outro. Você não pode se achar mais santo porque você orou de madrugada, o irmão orou de manhã. Você não pode se achar mais santo porque você ora de joelho, o irmão ora em pé. Não existe biblicamente isso. Existe gente orando em pé, orando sentado, orando deitado, de joelho, com o rosto no pó. Existem vários tipos de orações, em todos os horários e de várias posições. Então, também na época de Paulo apareciam pessoas que ficavam dizendo, olha, para ser espiritual de verdade, não casa. Porque o casamento não é algo espiritual. Olha, não come tal alimento. Ainda tem evangélicos hoje que, por uma falta de leitura bíblica, eu contei a história para vocês do chouriço, né? Vocês lembram quando eu estava no Rio de Janeiro? Que eu falei que eu comia chouriço e os irmãos ficaram escandalizados, porque chouriço é sangue, né? E aí abriram a Bíblia em Atos para mim, aonde Paulo vai para um conselho com os presbíteros, pedindo autorização para poder pregar aos gentios e ser reconhecido como apóstolo. Ele é reconhecido como apóstolo e Tiago pede para ele, olha, eu quero que você se preocupe com os pobres e você não coma carne com sangue. E aí você está numa transição entre o judaísmo e o cristianismo. Mais lá na frente, a Bíblia vai se desenvolvendo e o próprio Paulo derruba essa tese, mostrando que todos os alimentos eles são feitos por Deus. Então, naquela época, tinha pessoas que falavam, olha, não come tal coisa, faz jejum de tal coisa, tu vai ser mais santo. Tudo que você faz para subornar Deus está errado. Se você está orando para impressionar Deus, está errado. Se você jejua para conseguir um carro, para conseguir um emprego, está errado. Nós já estudamos sobre o que é o jejum. Jejum é comparado a um velório. Quando alguém morre, você perde o apetite, correto? Não é isso? Você quer entender o jejum? É só você lembrar. Alguém morreu, eu perdi o apetite. Eu quero ficar em casa trancado. O que é o jejum? Eu estou tão triste pelo meu pecado, que eu estou tão envergonhado diante de Deus, que eu vou ficar sem comer. Não vou sair para lugar nenhum e vou buscar a presença dele. Isso é jejum. Jejum tem a ver com o encontro pessoal entre você e Deus na sua espiritualidade. Jamais para barganha. Todo jejum na Bíblia é para arrependimento. Jonas, manda o povo todo jejuar, porque eles pecaram contra mim e eu vou destruir essa cidade. O povo em arrependimento e lamento, até os animais e as crianças ficaram o dia inteiro sem comer, para demonstrar arrependimento diante de Deus. Isso é jejum. Então o jejum ele é específico para um momento específico da sua vida, onde você está percebendo desequilíbrio na sua vida. O jejum não é para você ganhar um carro, não é para você conseguir um emprego, não existe jejuar por alguém. Sacuda sua Bíblia e me mostra onde é que está escrito isso. Então existem várias doutrinas que vão surgir e você vai acreditar que você nunca leu na Bíblia. Na época de Paulo já era assim. Se com Paulo era assim e Timóteo era assim, ainda mais os dias de hoje. Vocês estão entendendo? Ainda mais o dia de hoje. Então Paulo está alertando a gente, cuidado com o misticismo, que é a superstição, cuidado com o uso errado da lei, para de querer ser judeu, você não é judeu, o evangelho se expandiu para os gentios, nós somos os gentios, nós temos uma cultura, para de ser santo ao ponto de se privar de coisas. Não é porque você se priva de coisas que Deus vai te amar mais, correto? Você tem que se privar de algo quando a Bíblia diz que é pecado. Não é você que define o que é e o que não é. Então, qualquer privação que você tenha que ter, qualquer coisa que você vá negar a fazer, você precisa ter respaldo bíblico.
Um exemplo do ascetismo que eu falei para vocês. Casos de pessoas que falam, olha, eu não deixo meu marido chegar perto de mim e minha esposa porque eu estou de jejum. Porque eu estou me dedicando à oração. E Paulo deixa muito claro, se os dois não concordarem, não faça. Porque o diabo vai tentar. Então existem vários ensinamentos bíblicos que as pessoas não procuram ler, não procuram saber, e são vítimas de doutrinas erradas. Paulo chama isso de doutrinas de demônios, tá? Esses homens estão escutando vozes de demônios, estão colocando uma doutrina que não é a sã doutrina, mas é uma outra doutrina e que não é o evangelho. Hoje, nós vamos falar de uma específica que tem a ver com o dinheiro. Outra coisa que Paulo vai bater para que você descubra o falso mestre, repete comigo, ele gosta de dinheiro. Tá? E hoje não está muito difícil de saber um falso mestre a respeito disso. Ele gosta de dinheiro. Vocês vão perceber que no texto aqui, tudo que ele fizer, ele vai encontrar uma forma de colocar dinheiro. Correto? Algumas denominações, infelizmente, tem a hora da oferta, a hora do dízimo, aí tem uma oferta de amor, né? Para a campanha, tem a primícia, tem muito a ver com a cerimônia, que era algo judaico, não tem a ver com a gente. Então o cara dá dízimo, oferta, primícia, o voto de sacrifício, tem a venda na frente da igreja, que ele ainda vai gastar dinheiro para a venda, e ele que deu o alimento para fazer a venda. Tá? Tudo é lucro, tudo é dinheiro. Vocês estão entendendo? Tudo é dinheiro. E eu preciso deixar vocês com uma base teológica muito bem sólida, que se um dia vocês não estiverem aqui, não acreditem nessas coisas. A música que nós cantamos é fonte de lucro é piedade com contentamento. Eu vou mostrar para vocês, você quer ser interesseiro por lucro? Eu vou te mostrar qual o tipo de lucro que você tem que ser interesseiro, que você tem que querer ter. Amém? Então, hoje nós já falamos sobre misticismo, nós já falamos sobre o uso errado da lei cerimonial, né? Nós já falamos sobre o ascetismo, que é essa santidade de se abster de um monte de coisa para ser santo, santo, santo espiritual acima de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro, tá bom? O dinheiro está muito... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem algumas pessoas que falam assim, mas o fulano está pedindo dinheiro, mas está acontecendo um milagre lá. Está salvando pessoas lá. Tem gente que ainda acha que está correto ao falar uma coisa dessa. Você não tem noção o que Paulo falaria para você. Por quê? Não existe nada mais importante do que o ensino bíblico correto. Não existe nada mais importante do que essa doutrina. E eu quero mostrar para vocês algo aqui, lá no versículo 3, vamos ler junto, para a gente entender essa introdução que eu fiz. Tá? Diz assim, se alguém, 1 Timóteo 6, versículo 3, todos estão lendo aí, por favor? Se alguém ensina falsas doutrinas, eu já falei quais são as falsas doutrinas, correto? Lembrando que eu estou devendo um jogo para vocês jogarem, só que eu tinha que terminar essa aqui para a gente poder fazer o jogo do herético, né? Quero ver quem está entendendo o que a gente está ensinando. Se alguém ensina falsa doutrina, ou outra doutrina, depende da tradução, e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Eu falei para vocês que um geralzão para a gente entender como é um falso mestre, primeiro, ele não concorda com a sã doutrina. Pastor, o que é sã doutrina? Anota aí. Doutrina saudável. Ou ensinamento que faz bem. Ensinamento que te deixa saudável. Então imagina que você tem uma vida espiritual como você tem um corpo. Correto? Você tem que se alimentar. Você tem que fazer a higiene desse corpo. Correto? Você tem que comer comidas saudáveis, não é isso? E espiritualmente falando, Paulo vai dizer a mesma coisa. Se você não estiver consumindo uma sã doutrina, uma doutrina saudável, um ensinamento saudável, você vai adoecer. Isso é sério. Doença espiritual é algo
Sério. Você não tem noção quantas vidas foram destruídas. Quantos relacionamentos com Deus foram destruídos por causa de um falso ensino. Só que quando a gente fala sobre falso ensino, eu sei que na mente de vocês vem a culpa é daquele falso mestre, mas a culpa é sua também. A culpa é sua também porque nós, muitas das vezes, percebemos o ensinamento errado há muito tempo e nós não somos adultos o suficiente para romper com ensinamentos errados. Nós não somos adultos o suficiente para falar, eu não aceito mais isso, eu não vou participar. O que aconteceu com a maioria de todos que estão aqui? Nós ficamos lá roendo o osso, se envenenando, adoecendo, se machucando. E depois, o preço a ser pago para reaver isso, nem todos conseguem dar conta. Vocês estão entendendo? Nem todos conseguem dar conta. Mas, de uma forma geral, como é que eu sei que o ensinamento é errado? Eu falei para vocês isso no culto passado. Primeiro, Paulo falou o seguinte: essa outra doutrina não é segundo Cristo. Não concorda com Cristo. Esse é o primeiro ponto. Repete comigo. Uma doutrina errada não evidencia Cristo. Por que eu estou falando isso? Se você perceber, toda doutrina errada, sabe por onde ela vai te pegar? Pela curiosidade. Se vocês pararem para pensar, vou dar um exemplo para vocês aqui, básico. Se começar a falar de demônio, o interesse popular muda. Se aparece alguém endemoniado, o interesse popular muda. Por exemplo, é muito comum você ver nessas igrejas erradas, a gente até falou lá no grupo, numa sede um endemoniado, apareceu o cara endemoniado numa igreja, expulsaram ele, depois de um tempo aparece o mesmo cara endemoniado na outra igreja, depois de um mês é o mesmo cara endemoniado na outra igreja. Um tanto suspeito. Mas as pessoas se interessam por coisas de demônios, mandingas, coisas esotéricas. As pessoas gostam disso, então toda a falsa doutrina vai fazer Cristo parecer algo de escanteio. Jesus morreu na cruz, negar-se a si mesmo, ser manso e humilde, bem-aventurança. Não. Tem gente que, se você perguntar sobre as bem-aventuranças, não sabe nem listar. Mas se eu te perguntar 3 nomes de demônio, tu sabe. Não é isso? Lista para mim todas as bem-aventuranças. Me falei 3 nomes de demônio, você vai saber falar. Por que isso? Porque a falsa doutrina faz a gente ficar sempre abismado com coisas extraordinárias e esotéricas, coisas místicas, coisas que trazem poder, que trazem benefício para a gente próprio, e Cristo é só Cristo. Aí uma igreja que se propõe a falar de Cristo, vai acontecer o quê? Pessoas vão ficar frias. Olha bem para mim. Uma igreja que se propõe a falar apenas de Cristo e nada mais, as pessoas vão ficar frias. As pessoas não vão conseguir orar, as pessoas não vão conseguir ler a Bíblia, porque nós estamos falando apenas de Cristo. Mas se eu incorporasse aqui o superpoderoso e desse um Kamehameha na Mayra, talvez ela fosse empolgada para a casa dela. Porque ela teve uma experiência sobrenatural com Deus. E eu tenho aprendido que a experiência mais sobrenatural é uma coisa que eu não consigo compreender. Diante dos meus pecados, como é que Cristo me amou e me ama? Tem gente que pode estar me olhando aqui agora que acha que nem tem pecado. Aquele famoso teste que eu falo para vocês, lembra de um pecado de hoje aí? Lembra aí. Não consegue, porque você é perfeito. Está quase saindo a asa e você está subindo. Porque a nossa arrogância diante do pecado ela é tão grande,
que Cristo é só... Cristo, tá bom. Aí você chega no dia da ceia extremamente desligado. Quando fala de Jesus Cristo, é só mais uma palavra. Na tua semana, durante a tua casa, na tua casa, você nem sequer falou, ou leu, ou estudou sobre Cristo. E você gosta de falar de falso mestre. Então, o que Timóteo foi aconselhado por Paulo? Paulo falou o seguinte: Timóteo, esses homens não têm interesse em Jesus. Só para vocês terem uma noção, o que está acontecendo nessa época? Nós estamos no início do gnosticismo. Qual era a proposta deles? A proposta era o seguinte: o corpo, ele é mau. Essa pele, essa carne, é mau, ela não presta. Se Jesus Cristo se tornou homem, ele não é tão poderoso como Deus. Jesus, ele é um demiurgo, ele é um Deus menor. Então, estava pairando sobre aquela comunidade um ensinamento que menosprezava Jesus como alguém importante, mas não a nível de ser como o Pai. E a primeira coisa que Paulo bate: Timóteo, não deixa esses homens menosprezarem Cristo e tirar Cristo da centralidade do viver da igreja. Uma coisa interessante: se Cristo for o centro de uma congregação, você vai perceber que os assuntos vão se repetir. E um cristão que foi convertido e que tem o Espírito de Deus dentro de si, vai escutar toda vez o mesmo assunto sobre novo nascimento, conversão, justificação, e ainda se emocionará. Ainda sentirá o coração pulsando. E eu quero chamar a atenção de vocês essa noite, sim. Se você ainda está aqui, vamos para 4 anos, o coração gelado, o coração indiferente, você precisa se arrepender do seu pecado. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de admiração e fascinação quando você escuta falar de Cristo. Interesse por querer saber quem é Cristo. Nós ainda podemos ter pessoas que não sabem dizer o que é justificação. Nós ainda podemos ter pessoas aqui que ainda não sabem o que é novo nascimento. O que é bem-aventurado o pacificador, o que é bem-aventurado o pobre de espírito, e isso não é normal. Nós ainda podemos ter pessoas aqui que estão com essa dificuldade. E o que eu quero alertar a vocês? Que é vocês que precisam acionar alerta. Não pode haver na nossa vida nada mais precioso do que Jesus Cristo. E esse é o diagnóstico que você tem que fazer em você mesmo. Quando Paulo falei, te examina, olha para ti, faz um diagnóstico agora. Você teve 6 dias. Olha bem para mim aqui, 6 dias. Quantos aqui só estudaram a Bíblia porque teve um grupo de estudo? Porque se não tivesse, não teria nem tocado na Bíblia. Se não tivesse isso, não teria nem falado com Deus. E, gente, isso é sério. Por quê? Porque uma falsa doutrina, ela tira Cristo da centralidade e ela começa a enfeitar. O que nós estamos vendo hoje? Igrejas estão enfeitando. Cada dia mais coisa, cada dia mais coisa, cada dia mais coisa, cada dia mais coisa. Nós precisamos ter extremo cuidado com as falsas doutrinas. E eu preciso alertar vocês a isso. Vocês precisam ter cuidado com vocês mesmos. Não é saber só reconhecer um falso mestre, mas é se perguntar se não está existindo em você uma característica de alguém que ama o falso ensino. Se Cristo não é o centro, se Cristo não é a atenção, é por isso que eu falo para vocês, se vocês derem uma raciocinada, tudo que nós cantamos hoje, ou envolve arrependimento ou envolve a Cristo.
Aí você, na hora do louvor, fala assim, pô, não gosto de música. Não gosto de cantar. Tivemos a oportunidade de orar. Falar com quem? Com o Pai. Estamos tendo a oportunidade de mostrar o que é a falsa doutrina e vamos falar o que é a doutrina correta baseada no comportamento de Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo fala é: não concorda com Cristo. Eles não têm apreço por Jesus Cristo. Eles não têm respeito por Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo não são o centro do que eles falam. Eles querem falar sobre genealogia esotérica, misticismo. Eles querem ficar sabendo que quem cumpre a cerimônia ou não, quem está pecando ou quem não está pecando. Eles querem se mostrar mais santo. Eles querem fazer jejuns intermináveis. Eles querem orar para dizer que oram mais do que todo mundo. Eles querem se gabar. E Cristo fica para escanteio. Volta para a tua Bíblia, por favor. No versículo 13 ele diz: se alguém ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina. Não concorda com a sã doutrina. Vocês que estão me vendo aqui, meus amados irmãos. Eu bati em várias heresias aqui. Se quando eu bato nessas heresias, você ainda se incomoda, se você quer defender falsas heresias, se você quer defender esses ensinamentos errados que o próprio apóstolo falou, se você não concorda com uma igreja simples que aponta para Cristo, e não importa quantas vezes a gente repita o mesmo ensinamento sobre Cristo, iremos repetir. Iremos falar o tempo todo de como Cristo aparece no Antigo Testamento como uma promessa apontando para o futuro. Falaremos o tempo todo sobre o comportamento que Cristo pediu nas bem-aventuranças. Falaremos o tempo todo sobre como Ele quer que a gente ore, como Ele quer que a gente jejue, porque foi Ele que ensinou. Vocês estão percebendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui? No nosso curso de membresia, nós temos uma aula, Ética do Reino 1, 2 e 3, as bem-aventuranças. São ensinamentos que o próprio Cristo deu, é sobre esses ensinamentos que Paulo está falando. Ele está falando, esses caras não se interessam por esses ensinos, você está até hoje, há 4 anos, não lembra de nada, não sabe nada, e só falta para aqueles que podem vir. Se a gente não for uma igreja que a gente leva a sério isso, a gente vai se prejudicar. E eu não falo isso porque eu quero julgar você. Eu falo isso porque se você não olhar para você mesmo, depois você vai ser o maior afetado. Quantas vezes nós já fomos afetados por isso? Não é verdade? Quantas vezes a distância de Cristo, o contato com o mundo nos afetou? Então Paulo deixa muito claro, eles não concordam com o ensinamento que vem de Cristo. Ele vai falar mais alguma coisa aqui, ó. Uma palavra que vai nortear agora toda a pregação. Ele diz: essa sã doutrina, que é o ensino saudável, ele é segundo Jesus Cristo e segundo a piedade. Tá? Piedade. O conceito que eu dei para vocês há um bom tempo são pessoas que se preocupam em agradar a Deus em tudo que fazem. O que é a piedade? A piedade tem a ver com a santidade, por exemplo. A piedade é o ensino que virou prática. O que Paulo está dizendo? Timóteo, a sã doutrina ela é um ensinamento saudável, correto? O que o ensino saudável ou a comida saudável faz com você? Deixa o teu corpo mais saudável. Dentro de você, tudo. O que Paulo está falando? Timóteo, se estiverem ensinando sobre Cristo, vocês vão ter um resultado visível. Isso é piedade. Não existe alguém saber sobre Cristo e não aparecer isso. Então você pode estar aqui comigo, aprendendo várias coisas, mas ainda não aparece no teu comportamento. Tu está vindo aqui, tu está assistindo, tu está aprendendo, mas tu não conseguiu transformar isso numa vida de piedade. Repete comigo, piedade é uma vida de devoção, respeito a Cristo. Então você está escutando aqui, você sabe até falar, mas ela não conseguiu tocar ainda a tua prática.
Paulo é muito claro com Timóteo, a sã doutrina, ela faz tão bem para o ser humano que ela gera algo visível. Repete comigo, ela gera algo visível. Então não existe aqui a gente falar sobre pobreza de espírito e você não ser. Não existe eu falar para você que nós temos que ser mansos e você não ser. Pacificador e você não ser. Se o ensinamento é de Cristo, algo visível vai acontecer. Isso se chama obediência. Piedade é o sinônimo de obediência. Quem é a pessoa piedosa é a pessoa que obedece. Só que o que pode ser mais doloroso, então? Como é que a piedade se tornará algo visível se você ainda nem sabe o ensinamento de Jesus Cristo? Porque ou você estava faltando, ou você não se interessou e esqueceu. A pergunta que fica é, o que vocês estão obedecendo? Que conceito vocês estão obedecendo se vocês não sabem explicar o que Cristo ensinou? Talvez o que vocês tenham não é piedade, é impiedade. Vocês estão mascarando, fingindo publicamente que está tudo bem, mas não está. E nós podemos cair facilmente nisso. Facilmente. Todos nós estamos aqui. Se a gente não tiver em contato com os ensinamentos de Cristo, se a nossa igreja não falar de Cristo, se a nossa igreja não cantar de Cristo, se não tiver o costume de membresia, se na tua casa você não estiver falando de Cristo, orando com Cristo, se você não estiver fazendo isso, a piedade não será real. Você não vai conseguir. Por quê? A vida espiritual, o que Paulo coloca? Ela precisa de alimento. Ela precisa de alimento. Então, às vezes, pode parecer, se a gente fosse comparar agora, vamos supor que saísse teu fantasma de tua alma, bum! Aparecesse do lado aqui, o fantasma, o Henrique aqui, o fantasma. Quem estaria mais saudável? O Henrique corporal ou o Henrique espiritual? A Dinaí corporal ou a Dinaí espiritual? Quem estaria? Hoje é para se fazer um diagnóstico. Como é que nós estamos? Doentes? Desnutridos? Como é que nós estamos? A piedade é algo visível que demonstra como é que você está por dentro. Quanto mais você se envolve com Cristo, quanto mais você se interessa por Cristo, quanto mais você entende, quanto mais você ensina, quanto mais você ajuda, quanto mais você pratica aquilo que está sendo falado e ensinado, a piedade se torna real. Repita comigo assim, o que Jesus ensina faz bem. Por que faz bem, pastor? Vamos fazer um comparativo, tá? Você é extremamente explosivo. Jesus fala, seja manso, seja pacificador. Viu como é que faz bem? Para que faça bem, tem que se tornar piedade. Eu vou lá, sou pacificador, sou manso. Talvez você seja muito orgulhoso. Nunca acha que está errado e se acha perfeito. Jesus fala o seguinte, seja pobre de espírito, porque você é tão pecador que você não merece o céu. Cuidado como você olha para as pessoas, porque o mesmo pecado que existe nela, amanhã pode ser você. Por que isso acontece? O ensinamento de Jesus Cristo se torna piedade. Eu paro de julgar de forma errada, eu passo a amar mais o meu irmão e sempre num lugar de eu sei quem eu sou, eu sei o que eu penso em secreto, eu sei o que eu faço quando ninguém vê, e eu sei que eu não sou bom como eu acho, eu preciso de Cristo. Fez mal ou bem? Fez bem. Vamos supor que você comece a ser perseguido por alguém. Alguém começa a te perseguir. Se você é alguém que não tem ensinamento de Jesus Cristo, você vai ficar com raiva, magoado e vai para a discussão. Não é isso? Jesus fala o seguinte, se você está sendo perseguido porque você tem uma conduta correta,
Se alegre. Aí a pessoa que fica abatida, minha vida, porque ninguém me ama, se levanta e fala, glória a ti, Senhor, eu vou continuar. E se essa pessoa precisar de mim, eu ainda vou ajudar. Você se tornou alguém melhor ou pior? Agora, o que não pode acontecer, gente, é ninguém lembrar os ensinamentos de Jesus Cristo e achar que é crente. É não saber explicar o que é o ensinamento de Jesus Cristo e achar que está obedecendo da forma que Deus quer. O cuidado de Paulo era esse, Timóteo. O ensinamento, a sã doutrina, ela vem de Cristo e gera piedade. Ela é segundo a piedade. Ela gera obediência. Ela gera uma vida visível diferente. As pessoas vão te ver e vão perceber que está diferente, que mudou. Se você gritava e quebrava tudo na tua casa, a primeira pessoa a notar vai ser quem mora contigo. Se você tratava todo mundo mal, a primeira pessoa que vão notar a piedade em você é quem mora com você. Vocês estão entendendo isso? Paulo deixou claro, o ensinamento que vem de Cristo, ele gera resultado, ele gera uma vida saudável. É igual a pessoa que vai para a academia, né? Rapidinho a pessoa, tu percebe? Caramba, olha. Fulano emagreceu, olha como fulano, a gente não percebe? Piedade é igual isso. Você bate o olho, você conversa, você já percebe. Caramba! Olha como essa pessoa está. Olha como ela fala, olha como ela reage. Olha a vida dela. Sim, Deus está chamando a gente para um compromisso visível mesmo. O que ele fala no meio do Sermão do Monte? Que as tuas boas obras brilhe diante dos homens para o quê? Para que o meu nome seja glorificado. Então, sim, nós envergonhamos o nome de Jesus Cristo. E se você é alguém piedoso, você entende que cada reação, cada área da sua vida glorifica o nome de Jesus Cristo. Todos estão me entendendo? Amém. Vamos prosseguir aqui, que eu quero que vocês entendam a característica pessoal do falso mestre. Olha só. Vamos lá para o versículo 4. Só lendo uma coisa interessante para vocês aqui, ó. Segundo a piedade, em grego significa que é o ensino que produz vida santa, integridade moral, reverência e compaixão. O John Stott tem uma frase interessante sobre isso. Ele fala que os falsos mestres, nós conseguimos encontrar 3 falhas neles. Eles são desviados da verdade, eles causam divisões e têm cobiça. Anote isso daí. O falso mestre, ele é reconhecido por se desviar da verdade. Ele sempre está criando um ensinamento novo. Ele nunca está no ensinamento da verdade. Ele sempre está criando alguma coisa fora, alguma coisa extra. Então, eles são desviados da verdade. Eles vão causar briga com pessoas, porque eles causam intrigas. Eles tratam pessoas mal, eles ferem pessoas, eles machucam pessoas. E, além disso, eles são cobiçosos. Se for necessário eles ganharem, não importa quem seja, eles são o primeiro. Eles pensam primeiro neles. Outro comentário bíblico também, do Dick Keller, diz o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, que o ensino sadio conduz a uma vida de santidade. O Hendricks, ele fala o seguinte, ele vai dizer que a heresia, ela rejeita o senhorio de Cristo. Vocês sabem o que é o senhorio de Cristo? Eu preguei há muito tempo atrás isso para vocês. Existe uma coisa chamada hipergraça, vocês já ouviram falar? Tá. O que é hipergraça? A hipergraça é basicamente assim, vou fazer um teatro aqui agora. Vamos supor que a Diana está no precipício. Ela está segurando no precipício, na beira. Ah, me salva! Aí aparece Jesus. Pega ela pelo braço e salva ela. Correto? Ela não foi salva
Pronto. A hipergraça é isso. Jesus te salva. Ponto. Mas o ensino bíblico é diferente. Jesus, ele não te salva. Jesus te ressuscita. Tu já caiu. Tá toda, imagina tu torta lá embaixo. Imaginem lá torta. Jesus vai lá, bota o osso no lugar, levanta ela, ressuscita ela e fala assim: agora você é minha. Então presta bem atenção. O ensino correto do evangelho é o seguinte: Jesus é meu Salvador e Senhor. Ele me salva e é meu dono. Olha só. Tem muitas pessoas que ficam achando que Deus só salvou elas e agora a vida é delas. Mas eu te desafio a abrir a página da Bíblia e me mostrar alguma vez na Bíblia, que algum apóstolo falou: Jesus Cristo é Senhor sem falar Salvador, ou falou Salvador sem falar Senhor. Isso são palavras grudadas que os apóstolos sempre pregam. Toda vez que eles chamam Jesus de Salvador, eles chamam Jesus de Senhor. Por quê? Porque isso é fundamental para o Evangelho. Isso chama a matéria chamada senhorio de Cristo. Se você crer que Cristo é teu único Salvador, preste atenção. Se você crer que Cristo é o teu único Salvador, ele também precisa ser teu dono. Como é que ele é o teu dono se você não sabe quais são os comandos dele? Por isso você não pode ficar sem ler a Bíblia. Por isso que uma igreja não pode ser baseada em eventos, em misticismo. Tem que ser baseado em Bíblia. E talvez você tenha alguma dificuldade para estudar, mas você precisa ter fé. A mesma fé que se usa para crer em heresia, você pode usar essa fé para orar e pedir a Deus, para que você também possa passar pela sua dificuldade, romper a sua dificuldade, você pode pedir ajuda. Crendo que o Espírito que habita em você vai te ajudar. Porque se nós temos fé para acreditar em mandingas, superstições, homens falando coisas que eles inventam fora da Bíblia, por que nós não temos fé para crer que o Espírito Santo pode nos dar um entendimento, pode fazer a gente gostar de estudar, gostar de orar? Por que nós não podemos pedir ajuda? Por que nós preferimos ofender a Deus, perder nosso dinheiro, em busca de uma solução fácil? O que eu quero deixar claro para vocês é, o que o Hendricks diz é o seguinte: o falso mestre, Jesus é só um conselho. Ele não é dono da pessoa. Então, gente, se Jesus não é o teu dono, quem é? Sabe o que o Paulo diz? Eu sou prisioneiro desse amor. Eu sou escravo desse amor. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu não tenho liberdade. Sabe aquela frase que fala, em Cristo a liberdade? Sim, em Cristo a liberdade para não pecar. Você agora pode lutar, você pode dizer não. Mas com Cristo nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ele manda em você. Ele comanda você. É assim que tem que ser. Ah, não, porque o meu temperamento é assim. Não, não é assim. Se Jesus não quer que seja assim, não pode ser assim. Ah, não, porque eu faço isso porque eu sou assim há muito tempo. Não, não é para ser. Essa vai ser a nossa grande luta. De se conformar à imagem de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, meus irmãos, o que eu estou falando para vocês não é que é fácil se conformar à imagem de Cristo. Não é que é fácil obedecer ao ensinamento de Cristo. Não vai ser fácil, mas se também você não ficar consumindo o ensinamento de Jesus Cristo, se envolvendo, você não vai conseguir mesmo. Se a gente estudando, orando, se envolvendo já não dá, a gente já se vê errante. Imagina você que passou 6 dias que não sabe nem onde está a tua Bíblia. E você vai achar que isso é normal. Vocês conseguem ficar sem comer uma semana? Não, né? Vocês já ficaram de jejum, né? Já viu aquela fraqueza que dá? É por isso que tu se sente fraco espiritualmente. Vocês já viram um morador de rua que ele passa maior tempo dormindo? É que ele está fraco.
Então tu pode estar assim espiritualmente apático, sem vontade, sem ânimo, porque não tem se alimentado. Vocês estão entendendo? Olha o que esses homens têm na personalidade deles. Olha, presta bem atenção. Próximo versículo. O que eles são? Olha só. Versículo 4 ao 5. Eles são orgulhosos e não entendem nada. Esse mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamação e suspeita maligna. Presta bem atenção. Eles são orgulhosos. Você pode falar para eles que está errado o que eles estão fazendo. Eles não vão ceder. Ainda vão falar que você está contra o Espírito Santo. Eu vou ser bem sincero para vocês. Bem sincero, fundo do meu coração. Vocês têm que parar de ficar com medo dessa frase. Olha, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas coisas erradas que acontecem, toda essa papagaiada que os caras fazem, isso não é o Espírito Santo. Sacode a Bíblia e me mostra. O cara que está vendo o Miguel, o arcanjo, isso é mentira. O cara está girando. O cara está caindo no chão em convulsão. O cara tá soprando nos outros, está caindo. Isso é mentira. Não existe na Bíblia. A gente tem que parar de ficar com medo de coisas que não estão na Bíblia. Essas profecias, sempre do mesmo jeito, isso são mentiras. Eu vejo um abismo aberto. Eu vejo 4 rodas, uma chave. Quando foi que algum apóstolo que tinha um poder incrível de milagres fizeram algo parecido com isso? Ah, o cara entrevistou o demônio. O cara pegou o demônio, ele colocou no altar e falou assim: você gosta que eles façam votos? Eu não gosto. Então o demônio aqui é Paulo, que ele vai dizer daqui a pouco que esses caras querem lucro, fonte de lucro. Paulo vai bater nos caras que estão usando a religião na época para ganhar dinheiro. Naquela época, eles já ganhavam dinheiro. Vocês estão entendendo isso? Aí sabe o que acontece? Fica todo mundo com medo e fala: eu vou colocar o dinheiro no envelope. O culto todo é amarrado para no final você dar um sacrifício. Então já está na hora da gente não ter medo nenhum disso. Não compactuar com isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Se o mestre é de verdade, ele é piedoso. Timóteo, olha o comportamento desses caras. Primeiro, orgulhosos. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra aqui. Em grego, a palavra orgulhoso é alguém que está cheio de fumaça, cheio de vento, peito estufado, sabe? Não tem nada dentro, vazio, só é pose. Eles são orgulhosos. E Paulo é muito claro, eles não entendem nada. Por quê? Porque eles não entendem a Bíblia. Eles não sabem falar de Bíblia. As interpretações são erradas. É aquele cara que abre a Bíblia. Olha aqui o que diz esse versículo. Não sabe interpretar a Bíblia da forma correta. Não sabe entender que tem uma época, um contexto, uma gramática. Se a gente não tiver cuidado, a doutrina correta está sendo pregada na tua cara e você se mantém acreditando no que é errado. Eu já me deparei com várias pessoas que eu mostrei a Bíblia e a pessoa falasse para mim: não, pastor, mas eu já estou muito tempo, estou acostumado já. Eu estou muito tempo vivendo assim, eu não vou conseguir. Vocês estão recebendo material para estudar, para pesquisar, para ler aí. Eles são orgulhosos.
inflados com ar, arrogantes, vazios. Vocês já viram uma prática no altar que tem? Isso acontece muito. O cara veio ferido já, né? Ele tá com raiva, ele soube de alguma coisa que aconteceu nos bastidores. Aí ele sobe no altar, mordido, bota a pose dele de homem de Deus. Isso aconteceu com um cara chamado Benny Hinn. Vocês podem ver no YouTube. O cara que escreveu o Bom Dia Espírito Santo nos Estados Unidos. O maior herético que existe. Eu era fã de carteirinha dele. Ele veio no Brasil e falou assim: aquele que falar contra o meu ministério, eu amaldiçoo agora. Alguns meses depois, investigação, estelionatário, fraude, desvio de dinheiro. Vocês estão entendendo? Vocês vão perceber que qual é a prática que está acontecendo muito na igreja. Ele vai subir e ele não vai pregar o que o texto diz. Ele vai te dar uma indireta. Ele vai mostrar que ele tem autoridade e ele vai te jogar uma indireta. Quem aqui não quiser tal coisa e começa a falar algo, especialmente, ele prepara a palavra para poder dar uma indireta para alguém. Vocês estão entendendo? É por isso que na igreja reformada não existe esse negócio de eu vou orar para Deus me revelar o que tem que ser dito. Por isso que a gente prega versículo por versículo, para não ter problema. Às vezes coincide, acontece alguma coisa que coincide na semana, coincide. Mas o que está acontecendo hoje é que essas igrejas ficam reféns de caras que ele olha o que está acontecendo, prepara a palavra basicamente para aquilo que está acontecendo para te amedrontar. Eles são orgulhosos. Outra coisa que Paulo diz: nada entende, mostra um interesse doentio. Repete comigo: interesse doentio. A palavra doentio significa um tipo de obsessão mórbida. É algo patológico. Realmente é uma doença que ele tem. Que tipo de doença é essa que ele tem? O fruto dessa doença são 5 coisas: inveja, disputa, maledicência, suspeitas e atrito constante. É isso que Paulo vai listar aqui. Ele é doente por controvérsias. Primeira coisa que ele tem inveja. Ele tem que estar no centro, ele tem que ser o poder. Ninguém pode discordar dele. Ele tem que ter o controle de tudo. Paulo vai dizer também que, além disso, ele tem inveja, né? E ele disputa com as pessoas. Ele sempre tem suspeitas infundadas. Sabe que tipo de pessoa é essa? Ela sempre, eu já falei para você sobre isso, é a pessoa que tem a novela da Globo na cabeça. Tem um diretor da Globo na tua cabeça, que se alguém... Vamos supor que de repente o Madison me olhou, vamos supor que ele tem um tique, aí ele fez um negócio assim. Eu vou achar que ele está fazendo careta para mim. Então são líderes que o tempo todo tem mania de perseguição. Alguém quer derrubar ele, alguém está contra ele, ele não pode perder o poder, sabe? Ele tem que manter tudo na mão dele. E por isso ele está em atritos constantes. Olha o versículo aí que nós estávamos lendo. O versículo 4 e 5. É orgulhoso, nada entende. Ele mostra um interesse doentio pelas controvérsias. Ele gosta de se envolver em brigas, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações. Ele gosta de falar mal de pessoas e sempre tem suspeitas malignas. Coisas que não podem existir em mim nem em você. O interesse doentio por controvérsias. Eu gosto mesmo. Ninguém pisa no meu carro. Eu gosto mesmo. Sabe? Eu me meto mesmo. Eu falo mesmo.
Não, isso não pode existir em ninguém. Inveja é você ficar irritado quando o outro está se dando bem, você ficar incomodado quando o outro avança. A inveja é muito mais real do que você imagina, vocês sabiam disso? Ninguém acha que é invejoso, mas a maioria das pessoas são invejosas. Inclusive, elas ficam com raiva de Deus. Porque elas vão ver a vida de outras pessoas dando certo e a dela não dá. A responsabilidade é sua. É a gente que faz besteira. Enquanto você está choramingando com raiva, pensando na vida dos outros, tem gente trabalhando, andando, continuando e sem frescura e fazendo acontecer. Não é isso? Aí você é tão invejoso que não faz nada, coloca a culpa em Deus e nas pessoas. Você fica incomodado com as pessoas progredindo, prosseguindo. Cuidado com a inveja. Cuidado com as suspeitas malignas. Gente, por favor, parem de ter suspeitas malignas. Para de ficar pensando e fantasiando situações que não existem. Para de ficar fantasiando situações que você não tem certeza. Você não pode tirar uma conclusão de algo que você não tem certeza. Vocês aqui podem ter herdado isso de pai, de mãe, de tio, de tia, de um amigo que anda próximo, de um marido, de uma esposa. Vocês podem herdar isso de pessoas que vocês convivem. Nós que estamos em Cristo, temos que lutar contra isso. Se o Leandro passar por mim e não falar, não falou, o que que tem? Por que eu não falei com ele? Porque é só ele que tem que falar comigo. A gente tem que parar de querer ser o centro das atenções, porque isso é comportamento de um falso mestre. Quem está me entendendo? O que é mais triste é o seguinte, é que todos vocês talvez tenham uma crítica contra um falso mestre. Mas quando eu leio essas características, definem vocês. E agora? Será que tem diferença de um falso mestre para a gente que tem todas essas características? Aí eu ainda vou acrescentar mais um erro na gente, hipocrisia. Que ainda é mais feio. Então, gente, é por isso que a gente precisa estar com contato com a Bíblia. Olha o que a Bíblia gera na gente. Olha a informação que a Bíblia traz. Isso que eu estou ensinando vocês, quando eu falo, olha, o falso mestre, ele é orgulhoso. Ele tem um interesse doentio por brigas. Ele gosta de brigar, ele gosta de, sabe, de disputa. E você é assim. Então, a partir de hoje, peça perdão ao Senhor e que isso gere piedade em você. Isso pode acontecer na nossa casa. Mulheres, homens. Posso pegar um pouco no pé das mulheres, rapidinho? É você ver outra pessoa lá na dela, tranquilo, você não aguentar. Você acordou no mau dia e você quer que todo mundo tenha um mau dia. O homem pode ser assim também. Ele acordou no mau dia, ele acordou irritado e ele acha que todo mundo tem que ser afetado pela irritabilidade dele. Nós não cometemos esses erros? Então, qualquer coisinha que acontece, a gente já atravessa de uma ignorância. Sabe o que é isso? Ser doentio por controvérsias. Eu gosto de lembrar dos defeitos, eu gosto de brigar, eu gosto de estar numa confusão. Se a gente não tiver cuidado, meus irmãos, a gente vive uma vida desse jeito. E para brigar é uma energia, para discutir é uma energia, né? Uma coragem, né? Vocês são corajosos para brigar. Com uma coragem, né? Técnicas de oratória. Né? Tem técnica, quem briga muito tem técnicas de oratória, não é isso? Você abre a gaveta da humilhação, tem um arsenal pesado. Irmão, fala de Cristo. Não dá. E detalhe, quem é doente por controvérsias, não só puxa a gaveta da humilhação, parece que ele tirou da cabeça dele um HD de lembranças com detalhe de 20 anos. Ele não consegue lembrar o que o pastor pregou no domingo passado. Vocês estão entendendo nossa capacidade humana? Você lembra de detalhes, de palavras que pessoas falaram para você. Detalhes.
mas você não lembra de detalhes do ensinamento da sã doutrina que vai fazer bem para você, para tua família, para todo mundo à tua volta. Por quê? Não é porque você não tem capacidade, você tem capacidade de lembrar, você tem capacidade de oratória, você tem coragem. O que está faltando para você é assumir a realidade pecaminosa que você está vivendo. É isso que a Bíblia tem que causar na gente, essas observações. As observações que eu estou falando para vocês aqui, elas vieram até mim quando eu estava estudando isso. E eu me perguntei isso. Essa dita fala que eu estou dizendo agora, eu me olhei no espelho e falei, tu é corajoso para isso. Tu lembra disso. Eu falei isso para mim, porque isso é verdade. A sã doutrina, ela vem sobre você e ela te deixa extremamente incomodado, sabe? Até que você, de fato, pratique o que tem que ser praticado. Finalizando. Olha o versículo 5, o finalzinho dele. Eu falei que é orgulhoso e nada entende. Esse mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. E no final diz: supondo que a piedade é fonte de lucro. Sabe por que ele tem uma vida carnal, mas continua na igreja? Porque ele acha que vai ganhar alguma coisa. Não, eu sou igualzinho a esse falso mestre, mas eu estou na igreja. Eu sou filho de Deus. Deus tem me abençoado, Deus tem me dado emprego, eu sou filho de Deus. Eu estou aplicando de uma forma prática a tua realidade, mas naquela época, eles tinham essas características totalmente contrárias ao que Jesus ensinou, que está toda a bem-aventurança aqui. Orgulhoso, pobre de espírito. Controvérsias, pacificador. Não é isso? Humildade, fome e sede de justiça, pureza de coração. Está tudo aqui. Está tudo aqui nesse versículo. O contrário desse versículo são as bem-aventuranças. Os caras têm tudo ao contrário que Jesus ensinou, mas querem estar no ambiente da piedade, que é o ambiente religioso da época. Por que eles querem estar lá? Porque eles ganham dinheiro. Jesus não é o centro, mas eles ganham dinheiro. Isso é muito comum, gente, com pessoas que querem ter uma vida normal, mas vem na igreja como um amuleto. Sabe aquela galera que vem no início, no final do ano, agradecer a Deus pelo ano que teve e faz um projeto de vida, anota num papel um monte de pedido para o ano que vem, bota um valor no papel e entrega? Isso é uma das maiores heresias que tem. A gente precisa levar isso a sério. Se você acha que você está aqui para você ser abençoado, para você ter um bom emprego, para você não ter a raiva de Deus ou a ira de Deus sobre você, mas você não tem piedade, se você acha que só essa aparência de crente é só para trazer lucro para você, Paulo deixa muito claro, esses homens são interesseiros. Eles são interesseiros, eles não fazem isso com o coração correto, eles são interesseiros. Como é que eu sei que ele é interesseiro? É só você olhar o comportamento desses homens. Eles não refletem nenhum fruto do Espírito. Só obra da carne. Você quer pegar os ensinamentos de Jesus? Vai lá em Mateus 5. Não é isso? Tá, eu não estou satisfeito. Dá para melhorar esses ensinamentos? Vai lá em Gálatas 5. Que lá Paulo pega os ensinamentos de Jesus e dá uma sistematizada e cria um novo exemplo para explicar a mesma coisa que Jesus falou. Te vê lá. De que lado você está? Do pobre de espírito ou do arrogante? Do pacificador ou do que faz guerra?
Do que tem fome e sede de justiça ou do que é corrupto nos seus relacionamentos, corrupto entre ele e Deus e corrupto no ambiente que vive? Começa a se perguntar, vocês têm que se analisar para ter o diagnóstico de como vocês estão. E aí Paulo finaliza então dizendo isso. Olha o próximo versículo. Eu quero que vocês abrissem comigo, por favor. Em 2 Coríntios. Dois. Acharam o capítulo 2? Verso 17. Todos acharam? Amém. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Essa precisa ser a nossa conduta. Ah, surgiu a moda nova. Dane-se. Ah, parece que está curando. Dane-se. Cadê? Onde é que está na Bíblia? Então eu finalizo a minha fala aqui e eu vou precisar falar sobre isso com vocês. Já alugaram o Mangueirão. Correto? Vai ter o Descende no Mangueirão. Tá? Eu vou te falar algumas coisas que vão acontecer lá. Um americano vai passar uma profecia e um monte de paraense, porque o cara fala inglês, vai acreditar. Se você jogar Descende 2020 e 22, 2020 ou 22, pega todas as profecias que foram faladas lá que todo mundo esqueceu. Tá? Quem vai estar por trás disso e a igreja precisa estar alertada? Vai ser a Bethel, que é famosa com suas grandes canções que pegam o mundo inteiro. Uma das igrejas mais heréticas que existem. Tá? Aparições que anjo, caiu pena de anjo no culto. Tem a mordida do Espírito Santo. Um monte de jovem que chegam com outro, e uma mordidinha no pescoço e o cara cai no chão tremendo, cheio do Espírito Santo. Um cara com fantoche, a cabeçada do Espírito Santo. Você pode jogar na internet, você vai ver no culto. O cara no altar, dizendo o seguinte: um dia um pastor me machucou muito. Eu fiquei tão triste e tão ferido. Mas uma bela noite, ele orando ou num sonho, Jesus apareceu para ele, carregou ele no colo, passou a mão no cabelo dele e falou assim: desculpa, meu filho. Jesus pediu desculpa para ele. Mas sabe o que vai acontecer? Um som de quase R$1 milhão, se não for. Músicas emocionais até o talo. Um monte de jovem querendo ser missionário. Nenhum vai ser missionário. Vai passar 3 meses, eles vão cair na realidade. A maioria deles estão querendo sair da casa dos pais. E aí vão chorar igual um condenado lá e vai passar. Mas as pessoas que estão por trás disso são religiões carismáticas dos Estados Unidos que têm sérios problemas teológicos. Mas se você ver as canções, são lindas. Sérios problemas teológicos. E isso mexe tanto com a mente da gente que eu escutando no fone o Descende do último que aconteceu, eu me emocionei com a música, sabendo que estava errado.
De tão boa que é a música. Você tá acreditando? Cara, que música bonita. Outro cara que vai estar lá, um cara chamado Todd White, que muita gente idolatra no Brasil, acabou de sair um escândalo dele. E que as pessoas que trabalham com ele desmascararam ele porque todo o estilo de vida que ele vive é mentira. Ele é o cara que começou a criar um movimento que falava o seguinte: vocês já viram no Instagram? Você bota a perna um do lado da outra, aí a perna está menor do que a outra, aí você vai orando, a perna vai... Milagre da Shopee. Ele vai na rua orando por pessoas. A própria equipe dele, nesse exato momento nos Estados Unidos, isso aconteceu essa semana, está desmascarando ele, só que os brasileiros não vão saber. Não vai chegar aqui. E aí vai aparecer todo aquele arsenal, tudo aquilo. Lembrando que nós acabamos de passar por um escândalo na principal igreja que vai estar representando lá. Então, cuidado. Vocês que estão aqui na igreja, cuidado. Vocês são livres para ir para onde quiserem. Vocês sabem que eu não... Mas cuidado. Uma música bem tocada e uma aparência de lágrimas pode enganar muitos jovens. Muitos jovens. Por que eu estou falando sobre esse assunto agora? Porque nós estamos falando sobre sã doutrina e falso. As pessoas que estão por trás, a rede apostólica está por trás disso. De apóstolos que movem no sobrenatural, homens com doutrinas extremamente perigosas. Vocês estão entendendo? Extremamente perigosas. Unção do riso. A principal pessoa que está aparecendo para falar sobre isso, que é alguém muito famoso, e eu respeito por ser tão organizado como ele é, se você for no evento na fazenda dele, você vai ver manifestações de unção do riso. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem, gente. Cuidado com isso. Por favor, deem uma pesquisada antes, vá na internet, jogue lá Betel, só que jogue em inglês, que não assiste com legenda. Jogue em inglês, você vai ver várias situações acontecendo lá. Várias situações. A principal líder chamando o Espírito Santo de o gênio da lâmpada do Aladim. Tratando o Espírito Santo como se fosse um amiguinho, brother, camarada. Cuidado. Vocês estão entendendo? Cuidado com isso. Vamos ficar de pé para orar.